Boa tarde a todos, nós estamos começando o nosso 19º webinar da BDO. Como vocês sabem, uma terça sim, uma terça não, ao vivo, às 3 horas, nós fazemos essa conversa ligada a essa indústria da mídia digital out of home, voltado para o mercado anunciante, para as agências de publicidade, para os players dessa área, procurando difundir as melhores características do meio e, de certa forma, nós todos, digamos, sendo melhor formados por essa nova mídia, essa nova alternativa de mídia que existe no país. O nosso tema de hoje é diferente dos que nós vimos até então. A ideia é mostrar as diferentes formas de exploração dos monitores em pontos de venda. Vocês sabem, a mídia digital out of home, ela se caracteriza por 3, digamos, divisões fundamentais. O que a gente chama de pontos de espera, locais onde a pessoa foi fazer alguma coisa, teve que esperar, e nesse sentido a mídia digital pode ser uma alternativa interessante. Pontos de venda, onde a pessoa vai para comprar alguma coisa, nesse sentido existe aquela ideia do recency, quando mais próximo do momento da compra, aquilo pode influenciar a comunicação e aquilo é interessante. E pontos de trânsito, onde em geral as pessoas estão em direção a algum lugar, né, e são atingidas ou informadas por essa mídia e tem uma forma diferente também de você fazer essa comunicação. Hoje, nessa ideia de explorar esses monitores em pontos de venda, nós vamos trazer um depoimento bem interessante que o diretor de marketing da Iogutis, Herbert Kukoweski, vai nos apresentar, e também o Giovanni Madaloni, que é CEO do grupo GM7. Boa tarde, Herbert. Boa tarde, Geraldo. Tudo bem? Boa tarde a todos os espectadores. Imagina, eu que agradeço aí o convite, poder participar de alguma forma e somar e dividir um pouco as nossas experiências com todos. Que bom. Boa tarde, Giovanni. Bem-vindo novamente. Bom, eu agradeço novamente estar aqui. Realmente é um prazer poder compartilhar algumas ideias de nossos projetos e também aprender um pouco. Sempre nesse bate-papo a gente acaba levando uma lição para casa para melhorar o que a gente pode fazer melhor amanhã, né? Então, obrigado pelo convite mais uma vez. O Giovanni vai nos ajudar nessa entrevista com o Herbert, porque a ideia é entender esse uso diferenciado que a Iogutis tem da mídia digital out of home, porque é um desenvolvimento de uma mídia interna, voltada para uma ambientação para as pessoas que são os consumidores. Então, você praticamente consegue criar um clima ideal para o consumo do produto. E o Herbert, você pode explicar melhor para nós, né? Como é que surgiu essa ideia de vocês trabalharem com a mídia digital out of home dentro das lojas de vocês? Conforme eu já via falando até num papo aqui informal, a gente acaba com certeza conversando muito e com certeza vamos conversar muito depois, tem muita coisa aqui para a gente dividir e trocar. O nosso projeto de mídia digital fora de casa, né, foi uma coisa que começou desde o início do nosso projeto, ou seja, antes da Iogutis existir, no Business Plan. Quando nós formatamos o negócio e pegamos o que era o nosso produto, o que nós queríamos vender e que forma nós gostaríamos de comunicar isso ao consumidor final, nós já percebemos que existia essa mídia, que é um movimento extremamente novo, extremamente contemporâneo, assim como o consumo de iogurte, ou seja, de alimentos funcionais, com expectativas nutricionais, produtos que não se preocupam apenas com o sabor, mas que de alguma forma se preocupam em manter a saúde, em manter a estética, são movimentos totalmente atuais dentro da nossa sociedade, e tudo aquilo que a gente consegue fazer para reforçar esse posicionamento, tá? Para construir essa nossa imagem, essa marca, para poder vender melhor, não apenas o produto, mas toda a ideia e toda a experiência que está por trás desse produto, foi primordial ter um trabalho junto com a GM7, logo com essa mídia out of home, certo? E o legal é que a gente consegue, você muito bem determinou as 3 formas aí que a gente consegue trabalhar essa mídia, esse veículo, né? Que é desde a parte de espera até a parte do próprio consumo ali de PDV, ou seja, a mensagem fresquinha, você passar uma informação nova no momento
logo antes da decisão do consumidor, com certeza ela é muito válida. E também tem a outra situação, que é aquela situação de passagem, de trânsito. E na iogurts, isso a gente acaba percebendo muito nas suas 3 esferas e como que acaba funcionando muito bem. Por quê? Eu tenho unidades que possuem um espaço de loja muito maior, onde tem ali uma área de clientes, onde a gente coloca esses consumidores e precisam de alguma forma daquele espaço, além do próprio consumo do produto. Nós também mantemos algumas telas dessa da GM7. Então ali a gente acaba considerando até como uma tela de espera, onde ali naquela tela a gente consegue ter não só as nossas vinhetas institucionais, como também a gente sempre está levando promoções, comunicação, o que a gente está fazendo agora nesse momento no ponto de venda, e nós queremos que o consumidor saiba, e até a outros canais, como tempo, como política, como entretenimento, né, fofoca, que seja. Quer dizer, nesse sentido presta serviço também, não é só a comunicação específica. Não. Esse é a grande sacada da ferramenta. Você consegue ampliar ela e determinar, formatá-la de acordo com a sua necessidade. Não só necessidade, mas estratégia. O que você quer que o seu consumidor assista agora, nesse momento? Se ele está lá na fila, no PDV, tá? Ali no caixa, ali é um momento de decisão de compra. O que eu quero que ele veja? Eu quero que ele veja o produto, e de preferência o produto que eu acho interessante ele vender para ele é naquele momento. Foco de venda. Assim, inclusive, eu consigo trabalhar ticket médio, aumentar o meu ganho, logo antes dele decidir. Se ele está lá esperando, o que eu quero que ele veja? Eu quero que ele veja coisas que vão entretê-lo, produtos que de repente, não naquele momento, pois ele já está consumindo, mas que ele possa recordar, voltar até a unidade para consumir numa outra oportunidade. Coisas e elementos que constroem uma marca, que passam essa experiência de consumo. Mas só para entender, então, dentro de uma loja você pode ter monitores em diferentes momentos da comunicação. Posso. Tá, posso sim. Assim como também existe o terceiro exemplo, que você citou muito bem, que é o momento de trânsito. Em lojas, imagina, eu até passei esse exemplo para o Giovanni. Num shopping também isso é muito claro, isso, né? Vamos lá, a gente tem uma loja de esquina num shopping, onde uma parede tá ali morta, totalmente entre aspas, elementos de decoração e tal, mas bom, a entrada está lá do outro lado. Eu tenho essa parede aqui e eu tenho uma bela de uma tela, e essa tela, ela pode ser ali um totem interno, né? Ela vai passar uma mensagem tão longa, com tantos efeitos, né, que eu estou mostrando ali o corte do produto com calma. Não, é um outro momento. Eu estou pegando esse consumidor em trânsito. Então é impacto. Eu quero rapidamente que ele sinta ali a imagem, o que ele pode encontrar ali e que venha até a mim. Legal. Então, na minha opinião, essa é uma das grandes sacadas da ferramenta, né, que a gente consegue utilizar ela de muitas formas e exatamente então, de acordo com a nossa necessidade. Esse teu depoimento para nós é muito interessante, porque é difícil nós conseguirmos conversar com empresas que investiram nessa área, em anunciantes, digamos, do nosso setor, que têm uma experiência suficiente para julgar o desempenho da nossa mídia digital out of home de uma maneira pura, porque muitas vezes eles fazem misturado com outras coisas, você não consegue ver o efeito dela em si, né? Eu quero aproveitar esse teu depoimento e queria trazer um primeiro bloco. Vocês trouxeram para cá algumas vinhetas trabalhadas na área promocional, né, pela própria GM7. Então, eu queria apresentar esse bloco dessas vinhetas. Sim, e a gente aproveitar para comentar como é que isso fica no ar, né? Excelente. Então, o primeiro bloco das vinhetas promocionais, vamos ver então. Bom, aí nós temos uma campanha, né, que foi feita pelo Dia das Mães na iogurts. O cliente comprava lá o Frozen clássico, ou seja, um tamanho médio, é um tamanho maior do que aquele de costume que as pessoas estão condicionadas a comprar, e ganhava um benefício. Logo, olha que coisa interessante. Eu até falando um pouco atrasado, a gente está vendo outra campanha, mas um pouco atrasado, falando daquela campanha, quando essas TVs localizadas no momento ali de compra do caixa, nós conseguimos ter um aumento, tá, em 15% em cima
das lojas que não tinham essa ferramenta nos seus caixas, tá? Ou seja, logo a gente já mostra, porque eu tenho lojas que não têm a ferramenta da mídia digital out of home, por conta daí de questões legais. Às vezes a gente barra alguns processos do ponto de venda, do shopping, mas é legal que a gente consegue medir o quão eficaz é essa ferramenta, traduzindo em números, tangível, porque daí também tem toda aquela história de construção de marca que eu acabei de falar para vocês, que às vezes acabam numa primeira forma intangível, vai refletir em número posteriormente. Bom, deixa eu aproveitar e puxar, já que entramos nas vinhetas, puxar o Giovanni para a nossa conversa. Como é que funciona isso, Giovanni? Eu sei que vocês já entraram desde o business plan deles. Sim. E depois esse dia a dia, porque você imagina, você tendo uma cadeia como essa, o volume de produção que se precisa é grande. E eles também têm uma agência de propaganda. Como é que vocês trabalham frente a isso? Olha, existe uma preocupação de planejamento. Esse trabalho, todo o business plan elaborado pelo Herbert e a equipe dele, foi fundamental para que a gente conseguisse desenvolver um trabalho com qualidade. Desde a elaboração da loja, de como que é posicionado o monitor, para que esse monitor vai servir, qual que é o tipo de comunicação que nós vamos fazer, como comentado aqui, muito bem comentado pelo Herbert, é um momento de transição, então às vezes a mensagem tem que ser mais estática. É um momento que a pessoa está prestes a tomar uma decisão, nós vamos ofertar um produto, as pessoas estão consumindo, posso fazer mensagens institucionais para gerar recall da marca. Então, o processo é feito de forma planejada, de acordo com a estratégia da empresa. Então, o que é preciso entender? Qual é a estratégia da empresa? Como a empresa vai se posicionar? Qual que é a política de identidade visual? E aí a gente começa a entender o seguinte, as campanhas, como é bem planejado o trabalho da Iogures, nós temos recebido as campanhas com antecedência. A gente recebe todo o planejamento pela agência com um storyboard, são os arquivos PSD, um storyboard um pouco bem elaborado e que até facilita o nosso trabalho com assertividade na comunicação. Então a gente recebe todas as instruções das campanhas, praticamente trimestrais, semestrais, e nós damos vida àquele material que nos foi enviado, mas sempre com uma preocupação de qual o tamanho da fonte, de como criar uma harmonia da mensagem, com mais movimento, com menos movimento, qual o efeito que nós vamos usar, a harmonia com a identidade da loja. Então, esse trabalho é feito com muita propriedade, de forma planejada, e a gente consegue ter um resultado legal. Agora, sim, é importante ressaltar que mesmo fazendo um trabalho de forma planejada, a gente tem que ter a humildade de olhar para o nosso trabalho e falar assim, olha, eu acho que eu posso fazer melhor isso, eu acho que eu posso fazer um posicionamento do display dessa maneira. Então, é feito, por isso que eu falei no início, que é um aprendizado às vezes estar aqui, que a gente acaba conversando. Hoje a gente é tão atarefado com tantas coisas, e agora que a gente está batendo esse papo, começa a enxergar funcionalidades e melhorias que a gente pode executar para ter um resultado ainda maior do que esse ticket médio que ele comentou aqui, e com outras melhorias e funcionalidades. Bom, deixa eu dar uma amarradinha aqui, só para relembrar a todo mundo o que está acontecendo. Nós estamos hoje fazendo um programa especial sobre diferentes formas de exploração dos monitores em ponto de venda. E estamos trazendo um exemplo bem interessante que o Herbert Kurkowski, diretor de marketing da Iogures, está mostrando para a gente concretamente o que ele já tem. E o Giovanni Madaloni, que é CEO do grupo GM7, que viabilizou esse projeto, está explicando como é que isso funciona. Herbert, pelo que eu entendi na conversa que a gente teve até antes de começar a gravação, você já tem em torno de 30 lojas e mais 60 para inaugurar no conceito de franquia. Exatamente. Em todas elas você já tem a mídia digital out of home funcionando? Tá. É o que eu falei.
GM7, ela faz parte de um elemento da franquia. Tá? Assim como de repente nós temos ali um balcão que é exatamente dessa forma, dessa cor, né? Um revestimento de parede que tem que ser exatamente dessa forma, deste padrão. A franquia trabalha sob padrão. A GM7, a nossa mídia, também é. O que acontece é que dependendo do ponto de venda que nós entramos, querendo ou não, a gente precisa adequar alguma situação, tá? Seja de espaço, seja por conta desse espaço na sua arquitetura e às vezes até por uma questão legal. Exemplo, São Paulo, nós temos a cidade limpa. Então nós não conseguimos trabalhar as vitrines da mesma forma, a comunicação da mesma forma que a gente consegue trabalhar em outras cidades, em outros estados. E assim, às vezes, você tem um certo centro de compras, um shopping, que tem uma determinada formatação, tá? Para você seguir quanto ao uso de mídias digitais out of home. Se tivermos algum problema, seguimos. Então, nós temos algumas poucas unidades que não têm a mídia. Então, mas onde eu queria chegar é o seguinte, tudo bem, faz parte, tem algumas que você não pode fazer, ou por lei municipal, ou pelo ambiente que você está, etc. Tal. Mas qual é a diferença que você sente quando não tem? Quer dizer, você pode ter os consumidores no ambiente que tem e no que não tem. Quando não tem, qual é a diferença? O que acontece? A primeira diferença é número, que é a que eu falei. Que a gente consegue perceber que quando não tem e quando tem, a gente lança uma campanha nova, né? A gente lança um produto novo no nosso PDV, a adesão e principalmente inicialmente, ela é menor quando não tem. Né? Depois ela começa a se equiparar. Ela pula etapa. Ela é mais rápida na comunicação. Ela é mais rápida, tá. Né? Porque ela já traz a informação e traz a informação de uma forma especial. Ela traz a informação de uma forma que um mobile, que um banner, né? Ou que um próprio menu board estático não consegue trazer. Bom. É diferente eu te mostrar uma foto, né, de uma sobremesa recheada e eu te mostrar a sobremesa sendo cortada, aberta, os ingredientes totalmente frescos, junto a esse preparo. É uma outra forma de eu convencer, de eu apresentar. Então, vamos aproveitar o teu argumento de convencer, apresentar, e vamos ver alguns exemplos que vocês trouxeram, que a GM7 preparou, de comunicação institucional. Né? Ok. Nós vamos ter açaí, novos sabores e frozen logo. Vamos ver como é que fica. Legal. Nesse caso aí é apenas uma logomarca, e a gente tem uma entrada institucional que fica ali, na verdade é uma apresentação de produto. Fica em loop. Né? Sim. Mostrando que nós temos esse açaí, e ali conta inclusive informações do produto. Esse é um exemplo que você pode incentivar. Exatamente. Novos sabores. Novos sabores. Então são todas novidades na loja, novidades no PDV. Aquele consumidor efetivo, aquele cliente mesmo que está todo dia, de repente não conhece. Ele está acostumado àqueles outros produtos e de repente ele está passando, opa, tem produto novo aqui, deixa eu consumir. Ou até na hora de escolher, de pedir, eu posso pedir uma coisa diferente. Essa também já fica ali, é o que eu chamo de institucional, apesar de ser de produto, mas está em todas as lojas, está o tempo todo, está apresentando um produto aí, um clássico, digamos, da nossa unidade. Agora, puxando o assunto de novo, trazendo o Giovanni para a conversa. Giovanni, a Iogurtes é um cliente que você desenvolveu, ajudou, fez parte, como a gente comentou, do Business Plan. Né? Que exemplos você tem de clientes que você consegue, digamos, crescer junto e criar uma certa personalidade dessa comunicação, como vocês conseguiram para eles? O formato de empresas franqueadoras com certeza é muito importante para o segmento de empresas que fornecem solução digital signage. Se você elaborar dentro do business plan, junto a um franqueador, você conseguiu criar um relacionamento e ajudar o franqueador a planejar de como criar esse canal, porque é muito fácil de ver algumas situações. Quais situações? Situações assim, olha, o meu arquiteto colocou uma tela ali, colocou uma tela lá, faz o software. E aí é capaz disso não funcionar tão bem. Então, eu acho que a elaboração em conjunto com o franqueador de criar um canal é fundamental. Mas eu diria que áreas de franquias, de menu board, fast food,
pontos de venda, em geral, são grandes potenciais mercados para a solução digital science. Você cria um conceito, cria padrões e depois multiplica isso E o caso deles, pela classificação de vocês, trabalha naquela linha de soluções corporativas. Sim, Você perfeito. entrega uma solução corporativa para eles. Solução corporativa, a gente identifica o cliente que vai criar o canal para ele. Tá. No canal iogures. Como uma mídia interna Que é de formação de consumidores, satisfação, informação. Quando a gente fala de soluções corporativas, de sinalização digital, eu entendo dois principais caminhos. E a gente precisa entender. Uma coisa é focada para dentro da empresa, a gente chama de soluções de sinalização digital para endomarketing. Ou para fora da empresa, que é dentro do marketing, principalmente em pontos de venda para aguçar, seduzir, encantar e aumentar, consequentemente, as vendas nos pontos de vendas. Agora, tem ferramentas que estão sendo implementadas para ajudar treinamento nos pontos de venda. A gente está fazendo um trabalho para concessionárias Mercedes, caminhões, ônibus e vans no Brasil. A gente está no primeiro semestre desse projeto e a gente criou o canal no ponto de venda. E esse canal está servindo também para que as pessoas estratégicas que passar treinamento via streaming nesse canal. Então, no momento que está funcionando o ponto de venda, está mostrando o canal. Perfeito. Quando é fora do expediente, a gente tem a condição de passar um treinamento, seja dentro da Iogure, seja dentro de uma Mercedes, seja dentro de algum cliente. Então, é possível usar isso para treinamento também. Perfeito. Já aproveita que a mídia está lá e explora num horário adequado para o treinamento interno. Herbert, voltando para o teu caso, e a gente já está chegando aqui ao final do programa, você então já tem uma experiência muito boa da mídia digital de uso interno, de conceito interno. Você já teve alguma experiência de uso externo? Quer dizer, para quem vai para dentro da tua loja, ele já está sendo bem coberto, bem atingido, envolvido com a comunicação e, digamos, fica mais satisfeito com o produto. Você já teve experiência de procurar usar essa mídia digital out-of-home para levar mais gente para as tuas lojas? Você sabe que eu já tive essa experiência, sim, pela própria GM7, entendeu? Através porque ele apresentou que existem basicamente, vamos falar, existem outras, mas essas duas soluções distintas. Uma aqui do cliente corporativo, desse canal corporativo, e uma outra que são as telas que ele possui aí, a parceria onde serve a exploração publicitária. E dentro dessas outras telas, a Iogoods já participou anunciando, tá? Que também a gente está mudando e eu digo que até tinha muito para a gente falar do que nós estávamos falando, ou seja, do interno, mas também a gente abre aí para um assunto enorme, né? Um universo enorme, porque você consegue pegar esse ambiente externo dele também e conseguir trabalhar exatamente localizadamente, o público, localizadamente, desde a parte geográfica ou a parte psicológica. Quer né? dizer, você tem essa convicção ou essa percepção na tentativa que fez que é possível fazer e que dá resultado? Sim, eu tenho uma loja localizada num centro empresarial próximo ali, eu consigo pegar, rodear ela, até porque são todos clientes extremamente potenciais, para de repente ali no horário do almoço, que o cara está descendo o elevador, eu já fazer a sugestão, né? Almoce, depois que almoçar, passe aqui ó, do lado, na Iogoods e toma um frozen iogurte. É uma ferramenta excelente para isso. Não, é maravilha, porque a gente imagina que tem esse potencial mesmo, mas é difícil a gente encontrar depoimentos, né, tão claros com experiência, né? Bom, eu quero muito agradecer a tua presença. Imagina, eu que Nós tivemos aqui a participação do Herbert Kurkowski, diretor de marketing da Iogoods, e também a participação do Giovanni Madaloni, CEO do grupo GM7. Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado, foi um prazer. Então, esse programa, como vocês sabem, uma terça sim, uma terça não, nós fazemos aqui às 3 horas da tarde, ao vivo. Se você está ouvindo, está assistindo em outro horário, é porque não é ao vivo, está gravado dentro do site abdo.com.br. Quero agradecer à Subway, onde fazemos a produção, a equipe do Ricardo Papischi, agradecer a Sambatec, que disponibiliza online para a internet. Se você não é sócio ainda da BDO e é um player do setor, junte-se a nós e vamos cada vez mais
fazer crescer esse tipo de mídia. Muito obrigado, boa tarde ou boa noite e até a próxima.